Amém? Hoje gostaria de falar com vocês sobre 3 níveis da unção. Sobre as 3 vezes que Davi foi ungido e sobre as 3 vezes que a Igreja de Cristo recebeu o Espírito, o mover do Espírito Santo. Amém? E vamos falar hoje sobre as 3 unções de Davi e sobre o Pentecoste. As 3 vezes que o Espírito Santo de Deus se moveu no livro de Atos. Diga, Davi foi ungido 3 vezes. 1 Samuel 16:13 fala da primeira unção de Davi. E esta unção, fica bem claro, que esta unção é para a conquista. Diga, a primeira unção é para a conquista. Todos nós já fomos ungidos, ou vamos ser ungidos. E a primeira unção que nós temos, ela representa a unção do chamado. Diga, Deus me chamou. Deus me separou. Porque ungir significa ser separado. E nós sabemos que Davi, ainda muito jovem, ele foi ungido, ele foi chamado, ele foi separado. Ele recebe a primeira unção. E logo na primeira unção, o profeta diz que ele vai ser o quê? Rei de Israel. Não é isso? Mas nós vemos que esta unção capacita Davi para grandes conquistas. A primeira vez que Davi foi ungido rei, representou para ele um chamado de Deus, uma promessa de conquista, de levá-lo como um grande rei, de levantá-lo como um grande rei. A partir do momento em que recebeu sua primeira unção, acontece algo especial. Davi foi crescendo gradualmente. Diga, Davi foi crescendo gradualmente. E nós temos que entender que isso é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que ao recebermos a primeira unção, o toque do Espírito Santo, as coisas vão mudar como num passe de mágica, do dia para a noite. E às vezes, e na maioria das vezes, e todos nós sabemos que não é assim. Davi era muito jovem quando recebeu a primeira unção, a unção do chamado, para ser levantado como um grande rei. Mas esta unção simplesmente ajudou Davi a conquistar. E a primeira coisa que começa a acontecer na vida dele é que ele começa a crescer gradualmente. E isso está acontecendo comigo. Diga, isso está acontecendo comigo. A cada dia você está crescendo. Cada vez que você vem à casa do Pai e você se coloca diante de Deus e você busca ao Senhor, você está crescendo gradativamente. É um passo após o outro. É um dia após o outro. É uma experiência após a outra. É de passo em passo, de fé em fé. Então não espere grandes saltos. Não espere grandes mudanças. Eu vou virar a mesa. As coisas não funcionam desse jeito. As coisas são gradativas. Se com Davi, que foi ungido, como nós também fomos ungidos, ele foi crescendo gradualmente, isso significa que isso está acontecendo na minha vida e que deve continuar a acontecer. Você deve continuar a crescer gradualmente, buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, estando na casa do Senhor. Então, continue crescendo gradualmente. Diga para a pessoa que está do seu lado, continue crescendo. Agora, a segunda coisa que acontece, ele de pastor de ovelhas, ele se torna escudeiro. Ele dá um passo além. Ele era um pastor de ovelhas e ele se torna um escudeiro. Músico, general, até chegar a herói do seu povo. Então ele foi galgando passo após passo. Passo após passo. Um degrau após o outro. Ele não saiu, como nós cantamos, de trás das malhadas para ser rei.
Ele teve todo um processo de caminhada, de um passo após o outro, um degrau após o outro, uma conquista após a outra, e esta primeira unção, este primeiro chamado, nos capacita para conquistarmos. Então você vai caminhando e vai crescendo gradualmente. Uma criança de colo, ela não vai começar a caminhar do dia para a noite. Ela primeiro vai crescer, ela vai se fortalecer, ela vai começar a gatinhar. Depois que ela começar a gatinhar, ela vai começar a ficar de pé. Depois que ela começar a ficar de pé, ela vai começar a dar os primeiros passos, ainda segurando nas paredes, nos móveis. Vai tomar alguns tombos, vai ter algumas quedas, vai fazer alguns galos na cabeça, até ela começar a caminhar com as mãos livres, firmar os passos, depois andar com mais segurança, começar a correr. Aí quando ela começa a correr, ela começa a cair de novo. Aí até é passo após passo. Então isso está acontecendo na nossa vida espiritual. Nós estamos crescendo de uma forma gradativa. É um dia após o outro. Ele de pastor, ele se torna escudeiro, músico, general, ele se torna chefe do exército e depois chega a ser herói do povo. O povo o via como um grande homem, como um grande guerreiro, como um grande conquistador. E é nessa primeira unção que ele vence o leão, ele vence o urso, ele vence o gigante, ele vence as primeiras batalhas, as primeiras guerras. Então a primeira unção, diga, a primeira unção me capacita para as grandes conquistas. Diga, a primeira unção é para as conquistas. Então você vai crescer gradualmente e vai de passo em passo, de degrau em degrau, até chegar aonde Deus prometeu. Deus ungiu ele, e foi na primeira unção, quando Deus o separou e ungiu, que disse que ele seria rei de Israel. E ele foi crescendo e dando os passos até chegar. Mas nós vemos que algo muito importante na vida de Davi, que deve ser muito importante para nós, é que em todo esse processo de conquista, Davi sempre manteve o coração simples, humilde, um coração de pastor. Daquele que cuida das ovelhas, daquele que se preocupa com os outros. A gente não vê em nenhum momento Davi orgulhoso, soberbo. É algo que nós devemos tomar cuidado. Porque se nós temos uma unção especial, que nos prepara e que nos faz crescer de uma forma gradativa para as conquistas, para vencer os leões, para vencer o urso, para vencer os gigantes, as guerras, a tendência natural é que o nosso coração comece a ficar orgulhoso. Eu recebi uma bênção, aí o nosso coração fica todo inflado. Deus fez isso para mim, aí o nosso coração fica todo vaidoso. Eu alcancei isso, aí a gente fica cheio de vaidade. E isso, Davi, ele tomou muito cuidado. Porque se isso acontecesse, ele poderia se perder no meio do caminho e não chegaria à promessa final de se tornar rei. Por isso, quantos aqui foram chamados? Quantos aqui estão separados e ungidos? Quando Deus te chama e Ele te unge, há um propósito. O propósito de você ser um governador. De você ser um homem, uma mulher sacerdotal, um pai de família. E esta primeira unção, este chamado, te prepara para a conquista. Nós vimos que é gradual e vamos ocupando um espaço após o outro, um cargo após o outro, mas temos que tomar cuidado com o coração. Diga, a coisa mais importante é o meu coração. Diga, eu tenho que manter o meu coração simples e humilde. Porque a palavra de Deus diz que a herança, a conquista da terra é dos mansos, é dos humildes. Quando deixamos a simplicidade e a humildade, paramos de conquistar. Jesus deixa bem claro nos seus ensinamentos dizendo, herdará a terra. Aqueles que vão vencer e conquistar são os humildes.
Quando paramos de conquistar, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é na nossa humildade. Como é que está o meu nível de humildade? Como é que está o meu coração? Como é que vai a minha alma? Por isso, nós que fomos chamados, ungidos e separados, que há o Espírito de Deus sobre nós e que estamos crescendo gradualmente, estamos subindo aos mais altos níveis, de degrau em degrau, de uma forma gradativa, alcançando as nossas metas, nós temos que tomar cuidado com o coração. Tomar cuidado. Esta unção nos mostra que Deus nos unge para lutar e conquistar. Isso não significa que não teremos problemas, mas que, se o tivermos, teremos como respaldo garantido a unção para nos dar poder de vitória sobre os inimigos. Então nós vemos que, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas e não tinha sido ungido, a Bíblia não relata nenhum problema. Davi era um simples pastor de ovelha. Mas quando ele é ungido, os problemas começam a aparecer. Mas da mesma forma que os problemas começam a aparecer, a unção que está sobre nós nos capacita para vencermos. Por isso é comum mesmo. Pastor, parece que depois que Deus me chamou, depois que eu fui tocado, depois que eu fui ungido, depois que eu tomei essa decisão, parece que os problemas aumentaram. Sim, só que agora você tem a unção, você tem o poder para conquistar. Vai aparecer leão? Vai. Vai aparecer urso? Vai. Vai se levantar gigante com afrontas? Vai. Vai se levantar exércitos inimigos? Vai. Mas da mesma forma que você sabe que todos esses inimigos vão se levantar, você também sabe que você foi ungido e há uma unção, o Espírito de Deus te fortalecendo para vencer elas. Por isso não tenha medo das guerras. Essa primeira unção, praticamente só veio guerra para a vida de Davi. E a gente acha que quando a gente vai ser ungido, puxa, eu não vejo a hora de eu ser ungido, porque aí vai ser diferente. Vai mesmo. Vai ser muita guerra. As lutas vão dobrar. O inimigo vai se levantar. Porque ele sabe que você foi separado e você foi ungido, e que você está crescendo de forma gradativa, saudável, natural e espiritual, para assumir os grandes postos, para ter os melhores empregos, para ser um homem, uma mulher de família, para que aquilo que os nossos pais não conseguiram fazer e alcançar, a gente alcance. Então o inimigo sabe. Então a partir do momento que a unção é derramada, o inimigo se levanta. Mas esta unção, ela te capacita para vencer e para as grandes conquistas. Diga, a primeira unção é para a conquista. Diga, eu estou crescendo gradualmente, passo após passo. Eu estou subindo os degraus. Eu estou subindo. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, guarde o seu coração. Agora diga para você mesmo, como Davi era um especialista, ele dizia, ó alma minha, por que te abates? Nós temos que saber falar com a nossa alma, e nós temos que avaliar o nosso coração e dizer, será que eu não estou muito vaidoso? Será que eu não deixei a simplicidade e a humildade? Será que as conquistas pararam por causa do orgulho, da vaidade, da soberba? Pergunta para o seu coração como você está. Pergunta assim, coração, como você está? Diga, coração meu, te acalma, te aquieta. Vamos ver a segunda unção agora. Porque nós sabemos que a caminhada com Deus é todo um percurso. Agora, a segunda unção, diga a segunda unção. A segunda unção que Davi recebe agora é para capacitação. Diga a primeira, para a conquista. A segunda, para a capacitação. Em 2 Samuel 2,4, 15 anos depois da primeira unção, diga 15 anos depois.
da primeira unção foi do dia para a noite? Foi de um ano para o outro? Foi quase de uma década para outra, né? É como, sabe, aquele que a gente chega... Pô, você acabou de chegar, quer sentar na janelinha? "15 anos depois, Davi passou 15 anos em luta e em guerra. Diga, mas ele venceu todas. E se ele venceu todas, eu também vou vencer todas. 15 anos depois da primeira unção, Davi foi ungido pela segunda vez. Esta unção de Davi foi uma confirmação, diga, uma confirmação, de que era realmente o escolhido de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos desistem no caminho. Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos. Deus não chamou Saul? Saul não tinha todas as qualidades para ser o melhor rei da história? Mas Saul, ele foi chamado, mas ele não se tornou rei. Agora Davi foi chamado, e agora nós vemos ele sendo escolhido. Diga, muitos são chamados, e poucos escolhidos. Diga, eu estou caminhando, de passo em passo. Diga, ainda que demore 15 anos, para Deus confirmar o meu chamado e a minha promessa, eu não vou desistir. Então não tenha pressa. O importante é que a partir do momento que você é chamado e ungido, e você é separado com um propósito, é que você continue caminhando e crescendo de forma gradativa e vencendo as lutas do dia a dia, dos anos e das décadas. Porque quando somos ungidos, demora um longo período até sermos realmente escolhidos. Mas agora na segunda unção, depois de 15 anos, Davi é novamente ungido. E esta segunda unção é uma confirmação que ele realmente é escolhido de Deus. Nesta unção, Davi assume o reinado apenas sobre Judá. Diga, apenas sobre Judá. Por que aqui está escrito, eu procurei deixar em destaque, apenas de Judá? Porque quando ele foi ungido a primeira vez, a promessa é que ele seria rei de Israel, sobre as 12 tribos, sobre todo o território de Israel. É como se o Brasil tivesse dividido em 12 estados. Israel dividido em 12 tribos. E a promessa é que ele seria rei de todas as tribos, das 12 tribos. Mas agora, passado 15 anos, ele é confirmado como rei, mas ele só vai reinar sobre uma tribo. Só uma, cadê as outras 11? Por que isso? Puxa, passou 15 anos, ele ainda não está pronto? Os 15 anos, que representa a primeira unção, a unção do chamado para a conquista, foi cumprida. Mas agora, nesta segunda unção, começa a se realizar o chamado e o propósito de ser rei. Mas antes dele ser rei de todas as tribos, ele vai ter que provar que é rei. Deus não vai dar as 12 tribos para ele de mão beijada. Ele tem que provar que não só é um conquistador, mas que também é um homem capacitado. Enquanto não estivermos na unção da capacitação, Deus não nos faz governadores, não nos faz rei. Então aqui diz bem claro que ele se tornou o rei apenas de Judá. Imagine você, depois de 15 anos, aí você pensa, não, agora chegou a hora. Passou 15 anos, eu venci. Eu acho que a maior guerra foi para perseverar, porque 15 anos, não foram 15 dias. Eu acho que o pior inimigo não foi o leão, o urso, o gigante, os filisteus, mas foi o tempo. E ele venceu o tempo, depois de 15 anos, chamam ele agora e vão ungir ele, e vão confirmar ele, e diz, você vai reinar sobre Judá. E aí ele poderia falar, não,
Eu estou 15 anos, eu estou me preparando para ser rei de todo Israel. Só de Judá eu não quero, não. Tem momentos em que nós não sabemos aproveitar a oportunidade. Não sabemos entrar pela porta e aproveitar uma oportunidade. E Davi agora ele está sendo chamado pelos anciões da tribo de Judá, confirmam ele como rei de Judá, ungem ele e ele começa a reinar sobre Judá. Você acha que agora foi fácil? Nesta unção, Davi assume o reinado apenas sobre Judá e enfrenta muitas adversidades dos inimigos externos do povo de Israel e também dos seus familiares e das demais tribos. Ela serviu para uma capacitação ainda maior de Davi. Olha, entenda para que é esta segunda unção depois de 15 anos. Diga, ela serviu para uma capacitação ainda maior de Davi. Amém. Renovando a autoridade dada por Deus a ele como rei. Uma preparação sobre Judá para que depois reinasse sobre todo Israel. Diga, Deus estava capacitando. Deus estava capacitando Davi. Porque uma coisa é você conquistar, a outra coisa é você governar. A palavra em Provérbios diz, de que vale um valente que entra em uma cidade e em um dia só conquista a cidade, e no outro dia perde a cidade. Ela fala, é melhor do que um homem forte e valente que entra em uma cidade e um dia só conquista, é melhor um homem sábio, que a conquista e a governa. Muitas vezes nós temos a primeira unção para conquistar, mas nós não temos a unção da capacidade para administrar. Quantas vezes nós já recebemos bênçãos e depois perdemos a bênção? Por quê? Porque nós estamos fluindo na unção da capacidade, da conquista, mas a unção da capacidade nós ainda somos imaturos. Não temos experiência. Diga, tão importante quanto conquistar é governar. O que adianta eu ganhar uma bolsa em uma universidade? Na melhor universidade do Alto Tietê. Eu conquistei, eu ganhei. Deus abriu uma porta na UMC. A melhor faculdade da região é a UMC? Não sei. Deve ser. Pelo menos é a mais famosa. Deve ser a mais cara. Mas imagine você ganhando uma bolsa na melhor, na maior e mais cara faculdade do Alto Tietê. Você conquistou uma bolsa de 100%. Nos 3 primeiros meses, você abandona as aulas. Porque não está capacitado com um caráter para cumprir uma rotina, para ter horário de entrar, horário de sair, entregar os trabalhos, assistir às aulas. O que adianta eu receber o melhor emprego do Alto Tietê? O melhor, a melhor função, a função mais honrada, com o salário mais alto do Alto Tietê. Eu entro, eu passo no concurso e eu tenho o melhor emprego, o emprego mais honrado e o salário mais alto do Alto Tietê. Mas depois de alguns meses, eu sou mandado embora ou eu tenho que abandonar o serviço, porque não há capacidade. Vocês estão entendendo por que agora Deus está trabalhando de uma forma diferente? Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Porque às vezes queremos receber tudo de Deus de uma só vez. O Senhor age conosco em um processo de recriação espiritual. Primeiro age dentro de nós para depois agir no exterior. Nesse processo divino passamos por uma renovação mental, uma submissão e reeducação de nossa alma, quebrantamento do coração, fortalecimento físico, reestruturação de caráter, mudança de personalidade. Isso não acontece do dia para a noite e não inclui somente os fatores internos, como também os externos. Pessoas, dificuldades, circunstâncias e adversidade. Por isso que, diga, a primeira unção é para eu conquistar.
E a segunda unção é para me capacitar. Eu, que na primeira unção, eu tive que cuidar do meu coração, para que não entre a vaidade, a soberba da conquista, para que eu não diga, eu venci com a força do meu braço e com a minha sabedoria. Agora na segunda, eu tenho que me submeter para que eu ainda possa ser ainda mais preparado e trabalhado, porque vai envolver relacionamentos. Não é só agora pessoal, eu com a minha alma, mas é eu com a alma do outro. E coisa estranha é o homem. Coisa estranha é o bicho homem. Cada um pensa de um jeito, cada cabeça uma sentença. Uma hora você acha que a pessoa está bem, outra hora a pessoa está mal. E quando você acha que a pessoa está mal, ela está bem. E quando você acha que a pessoa está... Cada hora é uma coisa. Agora imagine você se relacionar, como Davi, com vários chefes de exército, com outros líderes das tribos. Era necessário capacitar, estar capacitado. Para você ter o melhor emprego, você vai ter que saber falar com o seu patrão que está acima de você. Você vai ter que falar com as pessoas que estão no mesmo nível, abaixo de você. Você vai ter que aprender a falar com pessoas de outras empresas, de outras cidades. E para isso, muito mais do que humildade, eu vou ter que ter capacidade, sabedoria. Sabedoria e inteligência emocional, para você saber lidar com o seu dia mal, para você saber lidar com o dia que a pessoa não está bem. Diga, Senhor, derrama sobre mim esta unção de conquista, e esta unção que me capacita. Agora a terceira unção, diga a terceira unção, a de governo. Após a segunda unção, se passaram 7 anos e 6 meses. Quanto tempo demorou da primeira para a segunda? 15 anos. Diga, da primeira para a segunda. 15 anos. Agora da segunda para a terceira, quantos anos? 7 anos e 6 meses. Quanto tempo demorou ao total? O processo na vida de Davi para se cumprir demorou 22 anos. E nós queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Se não for esse ano, Deus, não é nunca mais. Mas demorou todo esse período. Após a segunda unção, se passaram 7 anos e 6 meses. Está registrado em 2 Samuel 5:3. E Davi foi ungido pela terceira vez. Desta vez, ele estava assumindo o trono de todo Israel. Diga, até que enfim. E definitivamente sendo estabelecido o rei de seu povo. Diga, graças a Deus. A terceira unção de Davi é uma prova de sua fidelidade para com Deus. E o Senhor o honrou. Quando uma promessa de Deus é liberada, e nós somos chamados, nós somos escolhidos, e definitivamente ela se estabelece, isso significa que nós vencemos. Nós vencemos. Prova a nossa fidelidade para com Deus. E o Senhor nos honrou. O Senhor vem nos honrar. Hoje é comum a pessoa... As que as pessoas mais dizem para mim assim, pastor, não se preocupa não, eu sou fiel, viu? Que vem de gente para mim e fala, pastor, eu sou fiel, viu? Alguns chegam para mim assim e falam, pastor, só eu sou fiel. Deus vai te mostrar, viu? Porque o resto, o senhor não sabe não, viu? Mas aqui, só eu sou fiel. Já ouvi isso várias vezes. De várias pessoas. E várias pessoas dizendo, pastor, eu sou fiel. Pastor, aqui, o único que é fiel sou eu. Jesus também ouviu de Pedro. Isso faz parte. Faz parte. Porque falta a unção da capacitação. Não foi totalmente trabalhado a questão da humildade na primeira. Ele acha que tudo que ele faz é por causa da força e do braço dele. Então falta a unção da conquista, um coração humilde.
Falta a segunda unção da capacitação, de saber se relacionar, se posicionar, de ser servo, de respeitar os outros, deixar os frutos falarem por si só. Mas isso acontece, faz parte. Nós somos... Lembra que eu falei que o homem é um bicho estranho? As mulheres também. A terceira unção de Davi é uma prova de sua fidelidade para com Deus e o Senhor o honrou. Diga, eu vou provar a minha fidelidade, não com palavras, mas com frutos, com trabalho e, acima de tudo, com o tempo. O apóstolo Jefferson, ele sempre fala, olha, para a gente falar que a gente se conhece, a gente precisa comer 1 quilo de sal antes. Você consegue comer 1 quilo de sal em uma semana? Em um ano? As mulheres que fazem aqui a comida usam o sal, compram um saquinho de sal, dura um ano lá, não é? Então, mas qual que é a ideia que ele está passando? Olha, não vai ser do dia para a noite. Vocês precisam me conhecer, eu preciso te conhecer. A fidelidade, a confiança, não acontece do dia para a noite. Após esta unção, ele conseguiu trazer a arca da aliança ao Monte Sião e restabelecer o culto ao Senhor. Nesta atitude, Davi alcança mais que a autoridade política, mas consegue ter também influência espiritual sobre o povo, tomando posicionamento de adorador e sacerdote. Diga, Davi se tornou completo diante de Deus. Foi do dia para a noite? Foi fácil? Na primeira, guerras. Mas para toda guerra, uma conquista. Na segunda, uma liderança restrita, pequena, mas que o preparou e o capacitou para uma liderança grande. Durante essa liderança ainda pequena, ele foi trabalhado para estar capaz de resolver todos os grandes problemas. Se eu não consigo resolver um problema pequeno, como é que eu vou resolver um problema grande? A Bíblia diz que ninguém pode ser um líder dentro da casa do Pai, dentro da igreja, se não é um líder na sua casa. Se uma pessoa não consegue resolver um problema na sua casa, ele não está preparado ainda para ser um líder na casa do Pai. São níveis, são etapas. Diga, Senhor, me ajude a ser um grande líder na minha casa, porque eu quero te servir. Agora, vimos a vida de Davi e os três momentos em que ele foi ungido. Isto traz uma ilustração, porque no Antigo Testamento é uma sombra do que acontece na nossa vida pessoal. Mas agora, eu queria que de forma bem simples porque agora já ficou bem claro. Ficou bem claro cada etapa. A primeira unção, a segunda e a terceira. Cada uma delas. Qual o propósito de cada uma delas? Como eu devo me comportar em cada uma delas? Sabe qual que é o maior problema da terceira unção? E que foi onde Davi mais cometeu erros? Nós não vemos Davi cometendo erro na primeira unção. Nós não vemos Davi cometendo nenhum erro na primeira e nem na segunda unção. Mas é na terceira unção que nós vemos Davi cometendo os piores erros. Ao invés de confiar na força do Senhor, ele confiou na força do seu exército. Ao invés de ir para a guerra, ele ficou no palácio, adulterou, planejou um homicídio, mentiu. A sua família foi toda destruída. A terceira unção, que é a mais forte, a mais poderosa, a de maior influência, é a mais perigosa. Porque é onde deixamos de confiar em Deus para confiar nas nossas forças. Agora eu não preciso mais de Deus, agora eu sou poderoso. Agora eu não preciso mais de Deus, eu tenho televisão. Agora eu não preciso mais de Deus, eu tenho dinheiro. Agora eu não preciso me relacionar bem com as pessoas. Para que eu vou ter capacitação? Eu vou saber me relacionar com os outros se eu posso mandar matar um soldado? Eu
comando sobre tudo e sobre todos. Então Davi não errou na primeira unção e nem na segunda, mas ele cometeu sérios erros na terceira. A maioria de nós não vamos cometer grandes erros no começo, mas nós temos que tomar muito cuidado com o final da nossa vida. É com o final da nossa vida que a gente tem que tomar cuidado. Muitos de nós já fomos chamados, separados, estamos caminhando na primeira, na segunda unção, temos como meta chegarmos à terceira. Estamos focados na primeira, focados na segunda, mas quando chegamos na terceira, alcançamos aquilo que Deus nos prometeu, relaxamos. Deus falou que ia me prosperar, eu prosperei, aí eu relaxo. E aquilo que Deus me deu acaba se tornando uma arma contra a minha família. É na terceira unção que Davi cai. Mas a Bíblia diz que quando o justo cai, Deus levanta ele. Se você, se eu, nos mantermos sempre com o coração como o de Davi, Deus sempre vai nos levantar. Seja na primeira, seja na segunda, seja na terceira. Deus sempre vai nos levantar. Diga, Deus é muito bom. Quem não presta aqui sou eu. Deus é muito bom. Agora vamos ver em relação à igreja, porque nós estamos caminhando para a 7ª semana do fogo purificador, e nós sabemos que no livro de Atos o Espírito Santo ele desceu. Diga, a descida do Espírito Santo. Em Atos 2:2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga, como que de fogo? Então não é de fogo, é como se fosse de fogo. Duas coisas que se movem, diga, o vento e o fogo. Diga, invisível e visível. O vento, invisível. O fogo, visível. Então Jesus ele morre na cruz, e quando ele vai subir aos céus, ele diz, olha, fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até que do alto sejam revestidos com o Espírito Santo, diga, com o poder. E eles estão reunidos, eles estão orando, e aí, de repente, vem um vento forte, impetuoso, e como línguas de fogo, o invisível e o visível. Tem coisas que não vamos ver, e tem coisas que vamos ver. Tem coisas que são visíveis ao olho humano, e tem coisas que só pelo olho da fé. Mas ali é o primeiro momento, não só em que os apóstolos estão recebendo o Espírito Santo, mas eles ali estão representando muito mais do que eles, muito mais do que os apóstolos, muito mais do que o grupo de 11, o grupo de 12, o grupo de mais ou menos 120 pessoas, está representando a unção, o Espírito de Deus sendo derramado sobre a igreja. Nós vimos sendo derramado sobre Davi, e agora estamos vendo sendo derramada sobre a igreja. Para que a igreja chegue a ser completa e plena. E aí eles oraram, falaram em línguas. Pastor, era língua estranhas, o que era? A Bíblia diz que eles falavam as línguas e que as pessoas das outras nações entendiam. Então eles falavam inglês, espanhol, em árabe, hebraico, falavam em vários idiomas. Não era uma língua estranha, a língua dos anjos para edificação própria. Era uma língua das nações. E ali foi o primeiro momento, a primeira unção. O que acontece quando recebemos a primeira unção? A primeira unção é para quê? Diga, a primeira unção é para a conquista. Diga, tem muitas guerras. O que aconteceu com os apóstolos e com a igreja primitiva? Diga, muitas guerras. Muitas perseguições. Mas eles venceram todas.
Aconteceu muitos sinais, milagres, prodígios. Da mesma forma que Davi foi ungido para a conquista, agora nós vemos os apóstolos, a igreja de Cristo, a igreja apostólica, sendo ungida para a conquista e para vencer as guerras. Eles venceram as guerras. Mas chega um momento que agora nós vamos para a segunda unção. Diga a segunda unção. A segunda unção é para quê? Capacitação. Diga capacitação. A primeira é para a conquista e a segunda para capacitação. Os apóstolos eles foram levados ao sinédrio e começaram a questionar: de onde vem esse poder? Quem lhes deu a autoridade? Em nome de quem vocês fazem isso? E eles começaram a falar: nós fazemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o poder do Espírito de Deus. E não tinha como negar, e não tinha como dizer que não aconteceu, porque as pessoas que tinham recebido o milagre estavam ali. Só que eles começaram a pressionar os apóstolos para que parassem. Eles falaram: pare com isso. Pare de falar deste Jesus de Nazaré. Pare de fazer milagres. Sabe o que os apóstolos falaram? O que você falaria? O que nós devemos fazer quando estamos capacitados? Quando estamos capacitados, nós não fugimos, nós não negamos. E eles falaram: nós vamos continuar. Aí sabe o que acontece? A segunda unção. Pedro e João perante o sinédrio, em Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga: aconteceu de novo. É a segunda unção que a igreja está recebendo. Nós podemos receber a primeira unção, e quando recebemos a primeira unção, é para a conquista. Mas a primeira unção levanta muitas guerras. E quando as guerras se levantam, e nós somos pressionados, a nossa decisão faz com que a gente receba ou não a segunda unção. Porque quando eu recebo a primeira unção para as conquistas, eu começo a vencer. Chega um ponto em que me colocam contra a parede. Você para com isso. Aqui na minha casa não pode fazer isso. Não pode falar isso. Aqui no Badra não pode isso. Se eu falar tudo bem, aí eu perco a segunda unção. Eu não sou escolhido. Mas eles falaram: não, nós vamos continuar. E eles contam a história, começam a falar o que está acontecendo, eles começam a orar e acontece de novo. Vem o vento e todos eles são novamente ungidos. Mais pessoas são ungidas. Diga agora, com a segunda unção, eles estão capacitados. Agora na terceira unção, porque a gente está acostumado a ouvir sobre o Espírito Santo, o Pentecoste, que o Espírito Santo só se moveu uma vez. Mas nós sabemos e estamos vendo hoje que ele se moveu a primeira e depois ele se moveu de novo. Lá no Antigo Testamento a vida de Davi é só uma sombra do que ia acontecer agora com a igreja, que é o poder e a autoridade que governa sobre a terra. E agora na terceira unção, diga a terceira unção. O centurião Cornélio, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Porque quando aconteceu o Pentecoste, a primeira vez que o Espírito Santo desceu, e a segunda vez que o Espírito Santo desceu, havia muitos judeus. Mas agora, começa a ir para os outros povos. Lembra quando Davi recebeu a segunda unção? Só sobre Judá, só sobre os líderes de Israel. E depois sobre todo o território. Aqui a mesma coisa. Até a segunda unção era só sobre os judeus. Agora na terceira, vai sobre todos os outros povos. Quando aconteceu a primeira, o que os outros falaram? Eles estão bêbados. Mas eles falam na nossa língua. Mas aconteceu a unção só para a conquista. Só para a capacitação. E depois, a terceira,
para governar e influenciar todos os territórios. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga, sobre todos. Amém. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, os estrangeiros, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Diga, o terceiro nível é para influenciar a todos. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então Pedro, quando ele vai explicar, porque como é que os estrangeiros agora estão sendo batizados com o Espírito Santo? E ele vai explicar, ele fala, olha, da mesma forma que aconteceu com a gente da primeira vez, com a gente aqui, ó, os apóstolos, da mesma forma que aconteceu com a gente, agora aconteceu com os estrangeiros. Porque agora é o terceiro nível, é para que todos sejam influenciados. Diga, Senhor, eu quero crescer de uma forma gradativa. Diga, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu quero ser escolhido. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, em um grupo reunido, como seus primeiros discípulos, os apóstolos. Como seus discípulos, os seus apóstolos, meu Pai, estavam reunidos com muito medo, com muito temor, mas crendo na Tua palavra, na promessa que o Espírito Santo desceria sobre eles e lhes daria poder e autoridade. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, em um grupo pequeno reunido, nos primeiros discípulos, meu Pai, desta comunidade, mas nós estamos crendo na Tua palavra, meu Pai. Pai, nós queremos a unção da conquista. Nós queremos muito mais do que a unção da conquista. Porque a unção, meu Pai, que o Senhor tem nos derramado, é para que o Senhor seja glorificado. Porque na nossa força, na nossa sabedoria, nós nunca teremos, meu Pai, os melhores empregos e os melhores salários. Nós não teremos grandes conquistas, meu Pai. Por isso nós queremos de Ti, meu Pai, esta unção para a conquista. Sabemos que teremos que lutar, que guerrear, que vencer os exércitos inimigos. Mas, Senhor, muito mais do que todos são chamados, nós queremos ser escolhidos, meu Pai. Senhor, começa a nos capacitar, não como uma pregação, água com açúcar, não como uma reunião qualquer, meu Pai, da alma, que alimenta a alma, que motiva o coração, mas que muito mais, meu Pai, que alegra o coração, que motiva a alma, mas que alimenta o espírito, que nos venha encher com a Tua doutrina, que é espírito e que é vida. Senhor, Davi foi ungido 3 vezes, e a sua igreja foi ungida 3 vezes. Meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, uns na primeira unção, outros na segunda, outros, meu Pai, almejando a terceira. Senhor, mas nós, como Teus discípulos, não vamos voltar atrás. Nós não vamos parar no primeiro obstáculo, na primeira guerra. Não adianta eles quererem, meu Pai, nos calar e dizer: parem, não falem mais de Jesus, não preguem mais, não orem mais, não adorem mais ao Senhor. Nós vamos continuar dizendo: este poder é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer a sua obra. Por isso, Senhor, nos dê a unção de conquista, a unção de capacitação. Capacita, meu Pai, as mulheres para serem mulheres sábias, edificadoras. Capacita os jovens, meu Pai, para serem obedientes, conquistadores, terem bons relacionamentos, se relacionarem bem com seus pais, com seus professores, com os pastores, com as autoridades. Meu Pai, nos capacita.
estrutura a nossa alma, que possamos entender o dia mau, o dia que a nossa alma se debate e dizer: alma minha, por que te abates? Hoje mesmo glorificará ao Senhor e bendirá o seu nome. Nos dê sabedoria, inteligência, meu Pai, emocional, inteligência nos relacionamentos para entender o próximo, para entender o irmão, para entender e ajudá-lo no dia que está abatido, para socorrer o caído, meu Pai, para ser o suporte para aquele que está na frente, para aquele que está com as mãos erguidas. Senhor, nos capacita, meu Pai, nos capacita para sermos governo na nossa casa, na área de trabalho, na área social, na área econômica, na área cultural, na área ministerial, na área espiritual, meu Pai. Nos capacita, meu Pai, para sermos homens e mulheres, para sermos o Teu povo, sacerdotes reais, povo eleito. Meu Pai, nós necessitamos de Ti, nós necessitamos do Teu poder, da Tua autoridade, nós necessitamos da Tua unção, meu Pai. Senhor, nós estamos nos preparando, estamos clamando a Ti, meu Pai. Vem com o Teu mover, vem com o Teu agir, meu Pai. Vem com o Teu vento impetuoso, vem como com línguas de fogo, meu Pai. Acende a chama do amor, a chama do primeiro amor. Aviva a Tua obra, meu Pai, no meio dos anos. Levanta o caído, fortalece o abatido, meu Pai. Desata os ministérios e os dons, dê visão espiritual, dá ministérios, dons, habilidades, mas desata o amor, meu Pai. Porque o poder e a autoridade, os ministérios e os dons sem amor, tudo é em vão, meu Pai. Que possamos ser homens e mulheres de fé, de esperança e de amor, mas sabendo que o amor é o maior. O amor pelas vidas, o amor ao Senhor acima de todas as coisas, o amor ao irmão, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, o amor às autoridades, o amor aos pais, o amor ao irmão, o amor ao caçula, ao novo convertido, meu Pai. Senhor, vem com o Teu fogo. Vem, Senhor, prepara cada um de nós. Prepara, Senhor, este ambiente. Pai, nós estamos aqui neste lugar e não queremos sair até que do alto sejamos revestidos, meu Pai. Diga: Senhor, eu estou orando, eu estou esperando a Tua promessa. Vem com o Teu vento e com o Teu fogo.